Fala aí pessoal, estamos no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Feitosa e é um grande prazer estar de volta aqui no X da Atualidade. Esse programa que vem mantendo você atualizado, que vem servindo aí como uma revista semanal do Projeto X para te ajudar aí no seu concurso no ano de 2014, já que o vestibular ele cobra muito essas questões, né, voltadas ali para esse nosso presente, sempre muito abarrotado de informações. A gente facilita para você, tentando enxugar o máximo essas novas, tecnologias, essas novas notícias que vêm surgindo. Hoje falaremos de um recém-votado projeto de governo, né, agora da nossa presidente Dilma Rousseff, o chamado PNPS, Projeto Nacional de Participação Social, que deu, um grande rebuliço na mídia, tanto a mídia especializada, né, do jornalismo político brasileiro, como a mídia também um pouco mais leiga, vamos dizer assim, veio falando muito sobre esse projeto que causou algumas desavenças aí entre essa esquerda e essa direita no Brasil, inclusive acusando a Dilma, né, de um golpe, de um possível golpe por conta dessa tentativa de projeto, que ainda não foi oficializada, né, está sendo votado. Esse decreto, né, 8.243, no iniciozinho aqui na primeira metade de 2014, né, de 23 de maio de 2014, dizia o seguinte, galera: esse projeto tem como objetivo criar algum tipo de ligação, novos mecanismos de ligação entre o cidadão e o Congresso Nacional e os seus representantes também do Legislativo. Você percebe que a grande ideia desse projeto de participação social é criar novas estratégias de comunicação entre o cidadão e os movimentos sociais. Na verdade, o decreto ele usa o termo sociedade civil. E a sociedade civil, na visão do governo, abrange não só o cidadão, como também os movimentos sociais, os coletivos organizados pelas pessoas, todas as mesas de discussões, as ouvidorias públicas, todas elas, de alguma maneira, a partir desse decreto, seriam melhor interligadas com o governo, tentando visar ali uma democracia mais participativa, mas não anulando, obviamente, a representatividade. É realmente um decreto bem subjetivo, ele não visa a criação de nenhum novo órgão público, de nenhum novo movimento social ou de nada do tipo. Na verdade, a ideia é aprimorar o funcionamento desses órgãos em relação ao governo, às suas instâncias de representação política. Para a gente tentar entender melhor o que diabos é isso, tentei aqui estabelecer um breve histórico inicial desses principais movimentos sociais no Brasil, desde a nossa colonização até mais ou menos os anos 70 e 80. Esse PNPS, esse projeto, né, ele dialoga muito com a nossa última Constituição, a Constituição de 88. E a gente vai tentar entender ela melhor também aqui hoje. Galera, do ponto de vista mais sintético, a gente está resumindo, obviamente, os primeiros movimentos sociais surgidos no Brasil é o movimento quilombola, né? Ele tem início ali mais ou menos no século XVII, a gente percebe o Quilombo dos Palmares como uma das principais expressões desse tipo de movimento. Palmares é um dos principais quilombos do Brasil naquela época, mas não era o único. É bom perceber que, na verdade, o movimento quilombola, ele se estende até hoje, até a atualidade nós temos quilombos no Brasil, que tentam, de alguma maneira, nesse período, servir como abrigo para negros fugidos, mas não só para negros também escravos, né? Mas também para todo tipo de indivíduo que sofria algum tipo de opressão social. De modo que você percebia não só negros nos quilombos, mas também trabalhadores brancos, mestiços, indígenas, homens de toda sorte, mulheres também, crianças, que se abarrotavam, né, nessas grandes comunidades, que tinham uma certa horizontalidade de relações políticas, tentando resistir ao poder dos capitães do mato e até mesmo dos senhores de engenho. O Quilombo de Palmares foi o mais famoso, na liderança primeiro de Ganga Zumba e depois do nosso incrível herói nacional Zumbi dos Palmares, e que resistiu aí até o final do 18, durando mais ou menos cerca de 100 anos. O Quilombo de Palmares é uma das expressões mais importantes da nossa cultura negra, não é à toa que o Dia da Consciência Negra data aí da morte de Zumbi, uma grande expressão do movimento negro no Brasil. O cangaço, surgido aqui no 19 e também com boa atuação no século 20, mostra, na verdade, o poder dessas pequenas instâncias, as esferas de força no nordeste do Brasil e no norte. Você pega a região como Pernambuco, o Pará, o interiorzão da Bahia, que mostrava, na verdade, a figura do cangaceiro. Esse indivíduo que não tinha acesso à terra pela extrema concentração fundiária nessas regiões nordestinas, e a gente já está falando do período do coronelismo, nós já estamos falando da nossa República Velha, período, né, de grande concentração fundiária e também de concentração de poderes nas mãos das oligarquias rurais. O cangaceiro nada mais é do que uma espécie de Robin Hood nordestino, né? Aquele que invadia fazendas, que ameaçava o poder público em prol da defesa das suas comunidades. Temos exemplos de Lampião aqui como uma das grandes lideranças.
O sindicalismo, surgido no final do 19, início dos anos 10, da década de 20 do século 20. Eu citei aqui o ano de 17, que é um ano muito importante para o início das primeiras greves sindicais no Brasil, as chamadas greves de 17, as jornadas de 17, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sudeste de maneira geral, que colocavam os sindicatos, os operários, os trabalhadores urbanos nas ruas, organizando piquetes, pressionando o poder, né, da burguesia industrial carioca e paulista. É um momento de forte ascensão da nossa indústria. A gente percebe aqui que já passamos pela era Mauá no final do 19, entrávamos no momento de forte crescimento do ciclo da borracha na região norte do Brasil, não é à toa que a gente teve a compra do Acre nesse momento, lá pelo Tratado de Petrópolis. Então você percebe aqui que o movimento sindical cresceu muito nesse momento e nesse período era visto como caso de polícia. Os sindicatos eram ilegais no Brasil, você não tinha a livre organização sindical e as greves também eram casos de polícia porque não eram proibidas. Então você percebe que a República Velha lidou com o movimento sindical de maneira muito forte. Percebemos aqui a ascensão do anarcossindicalismo no Brasil. Os movimentos anarquistas cresciam muito nesse período, muita expressão, né, dos grandes teóricos, o Proudhon, o Bakunin, e mais à frente também com a organização do próprio Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que se organizou em 1922, né, mostrava já a ascensão desse socialismo marxista no Brasil, muito influenciado pela Revolução Russa, pela jornada dos bolcheviques de outubro de 17. A UNE, criada no meio do período da Era Vargas, a União Nacional dos Estudantes, mostrava uma organização, espécie de organização sindical estudantil, né? Um movimento estudantil brasileiro que crescia muito nesse período, pressionando contra o recém-criado Estado Novo de Vargas, né? O golpe do Estado Novo que estabilizou aí a chamada Polaca, aquela constituição super autoritária, que inclusive proibia os movimentos estudantis no Brasil, né? Então o governo também vai agir com a UNE de maneira muito violenta, de maneira muito brutal, e a UNE que é um órgão que passou por muitas transformações e existe até a atualidade, né, gente? As ligas camponesas, criadas também no período da Era Vargas, em 40, mas foram fechadas pelo próprio Vargas e reativadas em 1955, durante o período aqui do presidente Juscelino Kubitschek, né, que assumiu em 56. As ligas camponesas funcionavam como sindicatos rurais, pressionando principalmente pela reforma agrária e também pelas leis trabalhistas. Vamos lembrar que a Era Vargas cria CLT, mas ela não vale para os meios rurais, né? Ela valia para os meios, apenas para os meios urbanos. Então você percebe que o grande interesse dessas ligas camponesas seria a organização de leis para o campo. Essas ligas, se organizando principalmente em Pernambuco, na liderança de Francisco Julião, mostram a ascensão desse grupo rural cada vez mais organizado contra o poder dos latifundiários e dessa bancada ruralista que já se organizava. O CGT e o MST, criados já no contexto mais ou menos da ditadura militar, a Central Geral dos Trabalhadores, uma espécie de central intersindical, criada 2 anos antes do golpe militar, no período do governo João Goulart, que mostrava, na verdade, uma melhor organização dos trabalhadores. O CGT, gente, na verdade é um órgão que estaria acima dos sindicatos, né? Coordenando a ação desses grupos, tentando estabelecer melhores pressões em relação ao governo. Vamos lembrar que a criação das ligas camponesas do CGT, né, de maneira muito forte, pressionando o governo João Goulart, manifestou-se ali na criação do Sindicato do Trabalhador Rural, uma expressividade desse momento ali em 63, que mostrava como o João Goulart de fato estava olhando para o campo, já mostrando as suas iniciativas de reforma agrária que foram vetadas no Congresso no ano de 64. Né? E o MST, um dos mais famosos movimentos sociais e trabalhadores do Brasil, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, aglutina uma série de camponeses, também, né, descendentes de indígenas, que lutam pela expropriação rural das chamadas terras devolutas no interior do Brasil, o que a gente pode chamar de terras improdutivas. É uma grande expressão desse movimento social hoje também, em que inclusive pode ser contemplado pelo próprio PNPS. Então, pessoal, já que a gente já entendeu esse histórico, né, dos principais movimentos sociais ao longo da nossa história, vamos entender agora como é que se dá esse contexto a partir da nossa Constituição de 1988, a nossa última Constituição, não é? Apelidada aí de Constituição Cidadã, porque de fato essa é uma palavra, um conceito muito repetido no texto dessa Carta Constitucional, a ideia de cidadania e de que todos nós, nascidos no Brasil, independente do credo, independente da cor, independente do grupo social ao qual pertençamos, né, somos considerados cidadãos e temos a mesma representatividade política perante o poder público. Essa é uma Constituição muito ampla nesse sentido e que já demonstra
características da chamada democracia participativa e também da nossa democracia representativa. Os dois modelos e os dois conceitos democráticos aparecem muito bem expressos nessa carta e já mostram um pouco da participação social, inclusive deixando a cargo da sociedade civil a criação dos coletivos e dos movimentos sociais. Esse modelo de democracia participativa, como o próprio nome já diz, né, galera, visa uma maior participação da sociedade civil nas questões de governo. Então nós percebemos aqui a chamada democracia direta, uma participação mais objetiva do cidadão, principalmente no poder legislativo. Dessa maneira, você busca uma horizontalidade nas relações públicas de poder, porque o cidadão não é visto como alguém menos importante do que o presidente, ou um deputado, ou um senador. Nesse sentido, você busca uma horizontalidade de relações políticas, onde a própria sociedade civil pode contribuir para a feitura de leis e para até mesmo a modificação delas para alguma característica à frente ou atrás. Você percebe aqui que numa democracia participativa, o cidadão tem muito mais do que o poder de voto, da escolha do seu representante, mas também o direito de até intervir nas suas decisões no Congresso e no Legislativo. Agora, numa democracia representativa, como o próprio nome já coloca, né, nós escolhemos indivíduos para nos representar. Então aqui a ideia é buscar um pluripartidarismo, característica muito ligada a esse momento, né? A gente tem que relacionar o pluripartidarismo com o final dos anos 80, porque saímos de uma ditadura militar, né? Os próprios partidos criados nesse período, o PT, o PDT, o PMDB, né, o PPS mais à frente e outros partidos, né, já mostram essa nova característica da nossa democracia, de um modelo originalmente republicano, num sistema eleitoral de 4 em 4 anos, né, tanto para a esfera municipal como para a esfera estadual e federal, numa ideia de maior fiscalização do poder público. Então, um cidadão, numa democracia representativa, ele funciona como um elemento que fiscaliza. Ele escolhe seu líder e é esse líder que toma as decisões. Mas na nossa Constituição, os dois modelos estão previstos. Um não exclui o outro. Na verdade, um complementa o outro, na medida que esse pluripartidarismo parte, né, para a criação dessas leis e para a execução dessas leis com a busca de uma horizontalidade das relações. O PNPS visa, na verdade, o encontro desses dois aparatos democráticos e não a exclusão de um deles. E a gente vai tentar entender melhor esses objetivos. Mas quais seriam os objetivos reais desse projeto, então, galera? Vamos entender os objetivos mais, de fato, diretos em relação, né, aos impactos da aprovação desse decreto do PNPS. A articulação das instâncias de participação social. Perceba, eu citei alguns exemplos aqui, como as ouvidorias públicas, as mesas de diálogo e os conselhos espalhados pelo Brasil. Se você perceber, galera, esses órgãos já existem. Eles foram previstos pela Constituição de 1988. A grande ideia do PNPS é promover uma melhor articulação desses órgãos, que eu trouxe como exemplo, com o Congresso e com o Legislativo. Dessa maneira, você pode perceber que a organização de conselhos por todo o país, das próprias conferências nacionais que articulam os movimentos sociais, os coletivos, né, as próprias organizações, tanto partidárias como apartidárias. É importante pautar isso também, né, porque esses órgãos de representação muitas vezes são organizados, né, por instituições apartidárias, que são institucionalizadas ou não institucionalizadas. E dessa maneira, né, aprimorando a relação do governo com a sociedade civil, você conseguiria promover uma democracia um pouco mais participativa, como a gente viu anteriormente, né, um pouco mais direta. Para vocês terem noção, gente, essas conferências nacionais, elas são organizadas desde 1988 e desde lá nós tivemos já 121 conferências nacionais organizadas em todo o Brasil, articulando os mais diferentes movimentos sociais. Só no ano de 2013 foram 10 conferências em todo o Brasil, né? De fala aberta, de inscrições abertas para a sociedade civil, onde obviamente você pode perceber uma maior participação, né? Participação social nos ciclos de planejamento e orçamento público. Aqui, por exemplo, você pode ter uma maior conectividade das próprias associações de moradores de bairros e micro-regiões do Brasil com o poder municipal e o poder estadual, tentando planejar determinados orçamentos para obras públicas, saneamento básico, né, obras de infraestrutura. Isso em momento, né, de Copa do Mundo, isso no momento de pré-Olimpíada é muito importante, né? Você fazer com que a sociedade possa participar melhor dessas questões. E o PNPS está tentando articular isso, né? Utilizar a tecnologia como forma de aprimorar a participação civil. E a gente prevê aqui a criação de um site,
o participa.br, www.participa.br, que já está no ar, mas ainda em fase, né, de construção. Você pode acessar esse link lá. Esse seria o principal portal do governo federal para promover, na verdade, a fiscalização e a participação desses órgãos. O governo também prevê até a criação de aplicativos onde determinados referendos, determinados plebiscitos possam ser mais facilitados, articulando todos esses órgãos com o poder público. Galera, dentro desses objetivos aqui, você não percebe nenhuma ideia de criação de um novo órgão. É muito importante pautar isso, né? Porque na verdade, a criação no Congresso de projetos para tentar vetar o PNPS. E esse é o grande problema que a gente percebe aqui agora, né? O DEM, né, o Partido dos Democratas, o PDS, o PMDB, né, o PPS, os partidos, né, dessa ala um pouco mais direitista, dessa ala, né, até ligados também à bancada ruralista brasileira, né, tentam vetar essas medidas, obviamente, utilizando alguns argumentos que, na verdade, não se aplicam. Por exemplo, muitos criticam o PNPS por caracterizarem como um projeto que visa dar mais poder aos movimentos sociais e às ONGs que, de alguma maneira, são cooptados pelo governo federal, o governo do PT. Nós sabemos que o movimento social no Brasil é muito amplo, né? É difícil estabelecer que todo movimento social e toda ONG é necessariamente controlada por um partido ou necessariamente controlada até pelo PT, né? Nós sabemos das características apartidárias de uma série de movimentos sociais. O próprio movimento negro, já citado aqui na questão dos quilombolas, o movimento LGBT com as suas organizações espalhadas pelo Brasil, muitas delas e a grande maioria sem ligação direta com partidos. Então esse argumento da oposição não se verifica, né? Muitos vão dizer que há uma tentativa de minimizar a democracia representativa, quase anulando a democracia representativa, colocando a democracia participativa como mais atuante, mas já sabemos que o projeto e o próprio corpo do projeto não anula a democracia representativa, porque não instiga os partidos e não instiga a sua atuação no poder público, né? Os únicos objetivos estão numa melhor articulação desse poder social com esses partidos que já estão no poder. Outros argumentam, né, que é inconstitucional porque visa a criação de novos órgãos públicos, e aqui não há nenhum objetivo da criação de novos órgãos. Então você percebe que há ainda uma resistência por parte, principalmente, né, da direita um pouco mais liberal, né? Falsamente liberal, porque no liberalismo, na verdade, há a intenção de fazer uma participação da sociedade civil e que gera muita polêmica hoje, né? O governo PT vem sofrendo essa série de críticas como um governo golpista, como um governo, né, quase que ditatorial, e esse projeto acabou servindo como uma espécie de prova cabal dessa ditadura. Devemos ter cuidado, né? Analisar o PNPS com os seus cuidados, né, com os seus detalhes, e notar que, na verdade, não há aqui a modificação de uma Constituição. Na verdade, a ideia é utilizar os aparatos constitucionais para promover uma melhor integração entre sociedade e poder público. Gente, espero ter ajudado vocês nessa empreitada, né? Há ainda muito que falar sobre essas questões, é um assunto muito amplo realmente e que gera, enfim, muitos debates na internet, né, nas mídias, na mídia impressa. É interessante que você possa tomar seu posicionamento nesse debate, até para que a gente possa construir um país melhor e para o seu vestibular, né, estar com argumentos afiados aí para os próximos concursos. Até a próxima, cuidem-se!